Frank Costello é de longe um dos gangsters mais temidos e depravados que Scorsese já trouxe para as telas. Além disso, ele é um dos personagens mais assustadores da história do cinema. E não é só por causa de como ele foi escrito, mas porque Jack Nicholson basicamente reescrevia o personagem no set. Frank Costello parece completamente imprevisível porque ninguém, nem mesmo Scorsese, sabia o que ele ia fazer em seguida. Jack estava arriscando uma produção de 100 milhões de dólares baseado puramente em seus instintos criativos. E sabe de uma coisa? Na verdade, funcionou. Parabéns por passar no exame de detetive e bem-vindo à unidade de investigação especial. Eu arrasei. Martin Scorsese fez inúmeros filmes altamente aclamados e amplamente influentes ao longo de quase 5 décadas de carreira. E um dos fatores-chave para essa longevidade é conseguir escolher colaboradores em quem ele pode confiar repetidas vezes. Seja com Robert De Niro estrelando 10 filmes, 6 colaborações com DiCaprio ou impressionantes 22 projetos com a editora Thelma Schoonmaker. Quer adivinhar quantas vezes Scorsese e Jack Nicholson trabalharam juntos? Uma vez. Apenas uma vez. É evidente que uma conexão saudável entre artistas pode criar obras atemporais, mas às vezes essas colaborações podem sair do controle. Essa espontaneidade e essa entrega podem ser o cerne do que faz as pessoas reagirem. Conflitos saudáveis nos bastidores podem criar personagens únicos. Não ria! Isso não é reality show. Os Infiltrados, lançado em 2006, foi baseado no épico policial de Hong Kong de 2002 chamado Conflitos Internos. No filme, acompanhamos 2 homens. Um é um policial infiltrado nas tríades e o outro é um membro da tríade que está subindo na hierarquia da polícia. É um suspense de gato e rato que tem uma tensão palpável. Transferido para Boston, Os Infiltrados foca na infiltração da máfia irlandesa. Originalmente concebido para ser estrelado por Brad Pitt e Robert De Niro, o filme foi reformulado e 2 personagens principais reescalados. Os papéis escritos para Brad Pitt e Robert De Niro foram dados a Matt Damon e Jack Nicholson. Após Jack Nicholson entrar no projeto, o roteirista William Monahan reescreveu várias cenas para aproximar o personagem do gangster irlandês-americano Whitey Bulger, mas manteve o nome do mafioso italiano Frank Costello. Ainda assim, não bastou para Nicholson. Ele queria ir além, evoluir tudo e deixar tudo com a sua cara. Ele queria evoluir Costello para algo mais ameaçador, algo grandioso, algo digno da imortalidade nas telonas. Veja esta cena. No papel, não é nada especial, apenas uma conversa. Billy Costigan, de Leonardo DiCaprio, veio até Costello, implorando para que ele siga o caminho certo. E como Costello responde? Com uma das sequências mais estranhas e sinistras de qualquer filme já feito. Mas, diferente de outros filmes, a tensão não vem da edição, trilha sonora ou movimentos de câmera. Tudo se baseia nas atuações. Tudo depende das escolhas que Nicholson faz. DiCaprio parece um espectador apavorado, sem saber o que vai acontecer a qualquer momento, o que, como se descobre depois, é basicamente verdade. Nicholson faz uma série de escolhas cada vez mais bizarras. Enquanto DiCaprio tenta mostrar para ele o quão grave é a situação, a cena, conforme o roteiro, era apenas Costello conversando com Costigan. Seria uma cena típica de chefe do crime e capanga, mas ao filmar, Nicholson deixou cair a pistola. Isso não estava no roteiro. Ele se abaixa desajeitado para pegar do chão, faz expressão sarcástica de quem diz "isso não era para acontecer", ergue as sobrancelhas e volta teatralmente com a arma. Ele olha pelo cano, fingindo não saber como funciona, depois aponta a arma para DiCaprio e então toda a cena muda. Jack agora controla o momento. Imediatamente aumentando a tensão, ele faz um longo monólogo sobre como há um rato entre eles. Tudo na cena parece prestes a sair do controle, e assistimos a um homem desequilibrado, mas totalmente ciente disso. Durante a turnê, Nicholson revelou que a arma nem estava no roteiro. Depois de filmar a cena na noite anterior, Scorsese quis mais algumas tomadas. Então, no dia seguinte, Nicholson quis tentar algo diferente e pediu ao contra-regra para esconder uma arma no set e trazer um extintor de incêndio. Depois ele disse, a cara dele quando pediu o extintor de incêndio foi impagável. A cena é uma performance de palhaço e mostra como Nicholson intimida como Frank Costello. Quando você resume tudo aos movimentos e às escolhas individuais que ele faz, não parece que deveria funcionar. Parece aquelas escolhas exageradas de ator que você veria mais em uma sitcom do que em um filme do Scorsese, mas funciona. É tão bobo e descontrolado que acaba voltando a parecer real.
Isso imediatamente comunica como esse cara perdeu completamente a noção da gravidade das coisas. Alguém tão desconectado da realidade de viver no mundo que está disposto a fazer praticamente qualquer coisa. Nicholson não apenas atuava, mas experimentava em tempo real. Descobria o que queria fazer e improvisava na hora, como em um assustador jogo de sim e... Normalmente, improvisar no set de um drama de prestígio é proibido. Isso geralmente fica restrito a comédias de baixo orçamento e filmes de ação ruins. Mas, neste caso, Nicholson mandou muito bem de uma forma que poucos atores sequer tentaram, quanto mais conseguiram. Ele decidiu abraçar seu lado roteirista e criar Costello do zero. Mas, diferente de alguns atores que simplesmente seguem sua inspiração criativa, dando ao diretor toneladas de material para trabalhar, Nicholson sabe exatamente o que está fazendo. Matt Damon explicou seu processo em um trecho de entrevista que viralizou. Ele se virou e disse, do nada, ele disse, sabe, eu nunca teria chegado tão longe na minha carreira se eu não fosse um grande escritor. Alguns talvez não saibam, mas Nicholson iniciou sua carreira como roteirista, trabalhando em roteiros de projetos como Thunder Island, Flight to Fury e Ride in the Whirlwind, entre outros. Isso pode ser um fato pouco conhecido sobre um dos atores mais bem-sucedidos de sua geração. Mas sabe de uma coisa? Ele só alcançou tanta longevidade porque também é um grande escritor. Ele está certo. Tudo o que ele cria para Frank Costello é sinistro, mas engraçado. Nunca entra naquele vale da estranheza em que deixa de parecer crível. Basta dar uma olhada nesta sequência. Ela caiu de um jeito estranho. A mitologia em torno dessa cena ganhou vida própria. No filme mesmo, são só alguns momentos. No contexto do discurso cinematográfico, esse é um dos temas que aparece junto com o caso do Aragorn chutando o capacete e quebrando o dedo do pé em duas torres. Há uma entrevista viral com Matt Damon, onde ele explica o improviso estruturado de Nicholson. Ele detalha que Nicholson estava sempre pensando em partes bem definidas, criando sequências onde tomadas longas e contínuas revelariam o personagem, e enquanto a câmera continuasse rodando, ele poderia entregar vários momentos para subverter as expectativas do público. Ele diz, eu venho da escola do Roger Corman, então não vou acrescentar tempo e não vou aumentar o seu orçamento. Mas em vez de um homem ajoelhado nos pântanos, eu coloco uma mulher, faço a cena e atiro na parte de trás da cabeça dela. Como está escrito no roteiro. Mas se você deixar a câmera rodando depois que ela cai, eu me viro pro Ray e digo, poxa. Ela caiu de um jeito engraçado. E você pode ver como a abordagem do Nicholson para uma cena bem comum deu ao Scorsese várias maneiras de montar a conversa. Ele originalmente improvisou várias piadas e falas sinistras, mas no corte final, cerca de metade entrou. Esse era o verdadeiro bênção e maldição do que o Nicholson estava fazendo. Ele criava vários tons para incluir ou não na edição final. Aí cabe ao Scorsese e à editora Thelma Schoonmaker decidir quanto ou quão pouco do material que o Nicholson gerou será incluído no filme. Isso poderia ser uma bênção ou um pesadelo para um diretor. Felizmente para Scorsese, o plano funcionou. Em entrevistas dessa época, Scorsese e equipe sempre comentam indiretamente sobre Jack Nicholson. Como o DiCaprio afirma explicitamente, ele nunca sabia o que ia acontecer nas cenas deles juntos, o que foi principalmente resultado do Scorsese dar ao Nicholson a liberdade de colocar sua própria marca no personagem durante a produção. Nicholson sugeria várias formas de aprimorar as cenas, tornando-as mais sombrias, sinistras ou dando mais personalidade às cenas. Na verdade, também foi ideia do Nicholson fazer a cena introdutória entre Costello e Costigan com uma mão decepada em uma sacola em cima da mesa dele. Felizmente, essas ideias são todas relativamente econômicas. Ele não está reescrevendo uma sequência inteira nem mudando os personagens de lugar. Ele só está intensificando e expandindo os momentos. É claro que ele tem origem em filmes de baixo orçamento, pois muitos dos primeiros papéis foram dados por Roger Corman. Nenhuma frase no filme resume tanto Nicholson quanto Costello melhor do que Eu sou um artista. Você me dá um tubérculo, eu faço algo com ele. É tão claro que é isso que ele acha que está fazendo. Ele pega o que considera um roteiro decente e expande para algo único e memorável. O roteiro foi criado para outro ator com habilidades diferentes, pensando em um gangster mais silencioso e introspectivo, estilo Robert De Niro. A energia e o loucura de Nicholson no filme vem de ele querer aproveitar ao máximo a oportunidade, o que é evidente em todas as suas cenas. Mas mesmo depois de milhões de dólares e décadas de aclamação, Jack não estava descansando sobre os louros, mesmo quando isso fazia com que todos ao seu redor tivessem um dia mais difícil. Os bastidores revelam um novo olhar sobre o final de Os Infiltrados, certo? Muitos reviraram
viraram os olhos na sequência final, onde, depois que Colin Sullivan, interpretado por Matt Damon, é baleado, um rato atravessa o parapeito da janela de frente para o Capitólio. O simbolismo é tão banal e óbvio que parece algo saído de um filme estudantil. Quando você sabe que todos os planos bem elaborados de Scorsese foram constantemente jogados pela janela, mudados ou completamente alterados por Nicholson, isso quase faz sentido, não é? Isso transforma a experiência de assistir ao filme. Em vez de sair pensando por que Scorsese foi tão óbvio no final, você sente pena e empatia por ele, que também é um artista. Dizem que o cinema é um meio do diretor, mas não é. É um meio de quem vai trazer mais dinheiro. E nesse caso, obviamente era o Nicholson. Então ele tinha peso para impor sua vontade. Frank Costello funciona porque Nicholson quebrou as regras. Ele conseguiu criar uma atuação inesquecível e um personagem que será lembrado por décadas. Scorsese e Nicholson nunca mais trabalharam juntos, o que valoriza ainda mais o filme. Dois ícones do cinema dos anos 70 se uniram para um clássico, mas apesar de fingirem que um não tirava o outro do sério, não gostaram da experiência e nunca repetiram. No fim, é preciso reconhecer o esforço de Nicholson em sempre buscar superação, aprimoramento e aprofundamento no processo criativo. E você tem que respeitar o Scorsese por aguentar ele. E bom, é isso para este episódio do Nerdstalgic. O que você acha? Todo o esforço extra que o Nicholson fez valeu a pena? Conta pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, curta, comente e se inscreva para mais vídeos como este.